Estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 o dia inteiro. Não despreze este blogueiro com tu pobre conexão. Comenta, tuita ou e-maila, crentaços@gmail.com. Recaditos, cabrón. Recaditos de número 91 sobre o Podcrente Modinhas Gospel. Um Podcrente que teve participações ilustres, teve Heresias, né? Teve o Profetirando, Luciana Santos e ele, que está aqui no nosso meio, continuando com a nova tradição de trazer participantes para o Recaditos para comentar. Ele que participou do Podcast 91, Douglas Araújo do Teologueiros. E aí, Douglas, beleza? Olá, beleza? Que prazer estar aqui, mais uma vez. Ele, Tamires, que não sei se você tem acompanhado, é o mais novo, o Ministério de Eurotruck Simulator. O teólogo das estradas brasileiras virtuais. Não, eu fiquei sabendo dessa nova profissão do Douglas aí, mas não acompanhei a sua primeira empreitada. Ele que tem um ministério secular que é o Siga Bem Caminhoneiro. O dele é o Siga Cristo Caminhoneiro. Entendi. Cara, que negócio divertido. É muito relaxante você pegar o caminhãozinho e viajar uma estrada de 2 horas. O Jonathan adora esse jogo. Faz tempo que eu não jogo, mas eu joguei bastante já. Eu tinha instalado inclusive no computador, que é uns, sei lá, 10 anos atrás eu usava num dos trabalhos que eu tive, eu levava e ficava no horário de almoço jogando. Eu jogava com o mod Brasil, sabe? Que daí você pega eles adaptam um mapa como se fosse brasileiro e tal. Eu coloquei ele também. Eu coloquei o mapa brasileiro, aí eu coloquei uns mods pra melhorar o cenário. Eu coloquei as rádios, tem rádio real. Então, tipo, eu tô dirigindo ouvindo a Rádio Gospel Campinas. E é bom que daí tem um negócio do rádio ali, né? Que você pode passar mensagem pros caras, tem outras paradas assim. Sim, é muito legal. E eu tô jogando com o volantinho ainda e a marcha. Nossa, demais. O difícil é na hora de entregar, manobrar o caminhão pra entrar na vaga. Nossa, é muito difícil, porque a lógica de quando você vai dirigir o carro é você vir aqui pra um lado, o carro vai aqui pro outro, beleza, aqui tá tudo perfeito. Só que quando você tem uma carga atrás, ou às vezes você tá com um bitrem, você tem 2 cargas atrás do caminhão, você vira, o caminhão vem vindo pra um lado, a carga vai vindo pro outro, daqui a pouco tá tudo torto, você bate e não consegue mais sair do lugar. Isso. A física dificulta a vida um pouco, né, nesse momento. Que é um pouco mais difícil do que pôr um fogão num Fiesta, né? Totalmente, colocar um fogão no Fiesta é totalmente possível e eu provei isso. Sim. Mas a pergunta que fica, que a gente levantou, qual seria a sua frase do para-choque, do paralama ali do seu caminhão? Ia ser o clichêzinho do andar café, eu vou. Levaria só cargas de café saindo de São Paulo ali, levando pra outro lugar. E o problema é saquear a própria carga daí, né? Chega, tá tudo cagado de café a cara dele. E tá abertas as embalagens lá atrás. O problema é que o Douglas, mesmo se ele levasse um certo grão casal de amigos meu transportando uma carga de Pampers. Mas daí a gente não precisa abrir a Pampers, a gente tira a embalagem fechada mesmo. Aí ia parar no posto da polícia, os caras iam vir com a lanterninha olhar a carga, ia estar a Tamires deitado no meio dos fraldos. Mas no teu caso, não precisa nem ser o pacote. A Tamires falou, rasgar o pacote. O seu, se você levar a carga em grão, você tem condição de desviar, porque você tem como preparar, né? Ele sabe fazer, né? Com certeza. É muito fácil, facilita muito aí o furto. Mas uma coisa que você podia fazer live de game é do Fall Guys, que tá na moda agora. Nossa, eu tô vendo, tá todo mundo fazendo vídeo, live de Fall Guys. Eu achei um joguinho muito divertido. Até porque você poderia fazer o jogo e falar sobre a queda do homem ao mesmo tempo, né? Olha, um ensejo teológico no jogo.
Mas saber que tem um rapaz no Twitter que começou um canal de gamer fazendo alusão com a fé cristã. Tem isso. Jesus. Não sei se eu quero ver, não. Não, mas tá bom, tá ótimo. Eu achei muito legal. Não chegou no clichêzinho ainda. Olha só, tem o selo Douglas de aprovação, então. Faz aí a propaganda, então. Fala o nome. Deixa eu lembrar o nome agora. É Teologamer. Gamerleiros. Gamerleiros. Nossa, Jogo Insights do Abner Bell. Ele Mais tem um no Abner, YouTube outra lá coisa e aí, ele tem que faz. resolver. Muito Abner. Muito crente Abner na crente. internet. Tá saturado um pouquinho a gente de Abner. Vamos ter que fazer Mas ele tem o jogo Insights e ele fala sobre games com alusão à fé cristã. Vamos fazer um podcast chamando esses Abners todos e decidir quem que vai ficar com o nome, os outros vão ter que mudar. Faz umas provas e 2 Abners entram, 1 Abner sai. Não, tem 3, né? Porque tem o Abner Lobo, o Abner Gamer e o Abner Melanias. É verdade, são 3 já. Mas não é sobre Rinha gamer. de Abner. Rinhas de Abner, por enquanto. Pra ler os recaditos e comentá-los. E dessa vez, como a Tamires sempre gosta de dizer, quando é da zoeira, o povo gosta de comentar. Ah, eu já desisti. Eu não tenho moral com esse povo aí mesmo. E olha só como o Espírito Santo trabalha. O primeiro comentário é de quem? De Abner Lobo. E ele diz o seguinte: Bom, vamos lá. Já entrei no pseudo-grupo de dança de igreja de break e também porque tinha que erguer as meninas. Fiz umas 2 apresentações e sumi. Não tenho muito gigado e também não precisa disso, né? Nunca fiz o teatro do Lifehouse, mas sei cada uma das cenas, porque todos os eventos jovens da igreja tinham apresentação. Já participei de uma palestra do Escolhi Esperar na ex-igreja que participava. Na época, o pastor começou a misturar um monte de coisa e tentou implementar um negócio chamado romance real, que era uma piorada da proposta do Eu Escolhi Esperar, onde não podia nem pegar na mão da pessoa que estava namorando. Minha esposa, na época estávamos namorando, ficou tentada a fazer parte desse negócio, mas graças a Deus esqueceu. Depois de muito reclamar que os jovens, com nome, eventos e comunicações em inglês, estavam com a parede preta, o pastor pintou toda a igreja de preto. Comprou cadeiras pretas, mas fez 2 cruzes em branco, porque tem que mostrar que é uma igreja. A ex-igreja faz encontros com Deus e tinha aquelas chegadas ridículas com anjos entrando, arca, cruz, depois os encontristas. Espontâneos do diante do trono até o sereno nos braços do pai, check. A Luciana cantando, hahaha. Não fico correndo atrás de ninguém pra abraçar também. Conclusão que tiro desse episódio. Estou velho e preciso achar uma igreja que não faça nada disso. Hahaha. Aí ele complementa dizendo: Eu sei que não existe igreja que não tenha todas essas modinhas aí, mas se tiver o mínimo aceitável já está bom. Eu gostei muito do comentário dele a respeito do negócio piorado do Eu Escolhi Esperar e que ele ficou feliz que a namorada, então namorada desistiu de participar, né? Que daí, poxa, você já começou o namoro dando beijo e de repente tem que mudar o negócio. Fica estranho, eu acho, né? Deve ser mais conflitante a cabeça ainda. E o nome, né? Romance Real. Não, o nome é excelente. É é um totalmente excelente. Aí o pastor se veste de Rainha Elizabeth pra falar com os... Porque tem que ser desse nível. E daí você trata assim... Ai. Como vossa senhoria, vossa milady chama a namorada, sabe? Possivelmente. Por isso que é o sentido da corte. Ai, Jesus, porque somos princesas, né? Aos olhos do pai. Nisso aí o Douglas tá virando especialista em discutir quase todo sábado, né, Douglas? Quase todo sábado tem isso. Cara, eu vi que ele falou do pastor dele. A reação do pastor foi desistir de tentar lutar contra a americanização da igreja. Que ele disse que depois de muito reclamar com os nomes, eventos e comunicação tudo em inglês, o pastor pintou a igreja toda de preto, comprou cadeira preta e só colocou 2 cruzes brancas. Então ele caiu naquela se não pode ir com eles, junte-se a eles. Exatamente. E ele foi de cabeça. Chega na loja de plotagem e fala, ó, plota tudo que você puder de preto aqui, sabe? Envelopa tudo. Ai, meu Deus. Mas que loucura. O Abner tá procurando igreja nova, venha pra nossa igreja, Abner. Não tem nada disso na nossa igreja. Isso? Olha aí o ataque de oportunidade. Tem outras modinhas, provavelmente. O louvor é ruim, porque a igreja presbiteriana do Brasil não sabe fazer louvor. É ruim, mas dá pra sobreviver. Eu tô até derrubando o fone aqui. Que você pode fazer a propaganda da igreja usando isso. Tipo, na minha igreja não tem modinha, não pode fazer Lifehouse, não tem nada disso. Virou pontos positivos pra uma igreja. É uma nova modinha que as igrejas sem modinha, né? É buscar a igreja sem modinha, né? Mas é isso, acho que eu não tenho mais nenhum comentário a acrescentar.
Que ele veio ponderado ali, né? Ele fez um recomentário sobre ele mesmo. Não, pessoal, eu sei que o mínimo aceitável já tá bom aí. Que é o que a gente vem trabalhando no Brasil, né? O mínimo aceitável é o objetivo, é o que a gente vem buscando. E não estamos chegando nem nesse. Não, tá longe ainda. Oxe, tá difícil. Lê o próximo aí, Tamires. Leio sim, é o comentário do Alan Miller. Ele diz: Excelente episódio, pessoal. Vamos aos tópicos. Eu desafio qualquer pessoa que foi um adolescente em uma igreja evangélica a dizer que não fez parte de pelo menos um grupo de dança. Eu, por 5 anos, fiz parte de um grupo de street dance na igreja que eu frequentava na adolescência, aquela da bandeirinha LGBT. Incrivelmente, o grupo era bom, pois o líder era um coreógrafo recém-convertido. O grupo se chamava Soldados de Cristo por conta de uma música do Chorus, chamada A Voz do Brasil. Se fosse hoje em dia, faríamos muito sucesso com a galera de direita, kkkk. Sendo de BH, não posso deixar de tocar no assunto Diante do Trono. Não existe uma música ou logo dos álbuns deles que não tenha sido febre na cidade. Inclusive, na igreja que frequentava, o grupo de louvor era quase um cover deles, pois o uniforme era feito com o mesmo estilista. E, obviamente, tínhamos umas 3 Ana Paulas piratas, com direito a espontâneo, choro e tudo mais, kkk. O Lucinho também é daqui de BH, então já podem imaginar a loucura que é essa cidade com o tanto de igrejas que foram contagiadas pelo estilo do mesmo. Dá até para fazer um estudo de caso sobre o que acontece nessa cidade. E finalmente, quanto ao worship, eu realmente tenho uma certa gastura, não sei se o termo é nacional, RS, em ouvir apenas algumas das músicas boas, porque acho um desperdício ter gasto muito tempo estudando música para tocar, às vezes, 2 acordes por 15 minutos. Imagina como foi em BH, eu penso isso. Porque se no resto do Brasil foi uma loucura mesmo já, Diante do Trono, em BH deve ter sido... Imagina, tipo, a agenda dessa estilista aí, tipo, todo mundo querendo ter a mesma roupa. Ah, daí o crente já abre o falsificado, né? Já cria a versão B da roupa da mulher. E devem ter ganhado uma grana na época, porque era muito fácil, era a mesma roupa e vendia pra tudo quanto é igreja, porque todo mundo queria ter a mesma roupa da Ana Paula. Talvez ela mudava a cor do lenço, igual os corais, que daí tem aquele lenço que é, tipo, super comprido e fino, que não serve pra nada, a não ser pra ficar voando quando o ventilador da igreja tá ligado. E daí trocava a cor do lenço, né, pra dar uma diferenciada em um grupo e o outro. Mas eu achei muito sensato o fato do Alan já apontar o fato de que BH merece ser estudada. Deve ter alguma coisa na água, alguma coisa, né? Alguma coisa acontece no coração de BH pra ter esse centro de maluquices. Realmente, porque ainda assim, se na mesma época que tava tendo a onda do Diante do Trono, tava tendo a onda do Lucinho, porque antes do Lucinho ser da Lagoinha, ele era lá da Batista Getsemane, e já fazia umas grandes loucuras lá. Eu imagino o que esse pessoal não sofreu e o que acontece em BH para poder atrair ou gerar esse tipo de coisa. Porque o Lucinho na época fazia uns vídeos tipo dentro de caixão, falando pra galera que uma pessoa sem Deus é uma pessoa morta, e dava uns gritos, cantava aquela música do Jesus Freak, do DC Talk, e pulava no meio da galera, quebrava a guitarra, era nesse nível. Vai ter um quadro dossiê famosos no Teologueiros, eles fazem um dossiê Lucinho, daí você traz tipo o Nostalgia, fazia Nostalgia Lucinho, daí você traz esses vídeos antigos dele no caixão. Não precisa fazer, você só traz a história, sem crítica, sabe, assim, só pra... O juízo de valor fica por conta do espectador. É difícil, eu tava percebendo a gente falando sobre o Lucinho, não adjetivar com loucura, alguma coisa derivada da palavra louco, né, é difícil. Ah, mas ele é difícil demais. A marca emplacou mesmo. Né. E só que ele acha que emplacou do jeito bom, né? Como ponto positivo, então... Mal sabe ele. Braço. Se você procurar ali nos vídeos do YouTube da Crentaços, tem uma live que tem uma das pessoas que tá participando aqui com uma foto com o Lucinho e conta toda uma história ali. Sim, é amigo da pessoa. É amigo, né? Você viu e falou, é amigo, né? Claro, eu concordo com essa pessoa aí. Não, é a sua... Eu chamo essa da tese de amizade de Douglas Araújo, que você que colocou assim. Não sobre o Lucinho, né? Sobre se você viu a pessoa. A pessoa não é isso? Como que é? A pessoa te retribuiu. Se a pessoa reconhece a sua existência, você é amigo da pessoa. Então chega um nível de você encontrar algum famoso. E a pessoa, assim, diferente de tipo, a pessoa só dá um tchauzinho de longe, a pessoa chegou, falou um oi com você, te cumprimentou, eu acho que já dá pra considerar. Olha só. Você na escola era bem sociável, né, Douglas? Muito pelo contrário. Ai. Eu achei legal o que ele falou aqui do worship, que dá uma gastura pra ele, porque eu lembro de quando eu comecei a estudar teclado,
E eu comecei estudando em casa, né? Sempre estudei em casa, não fiz aula. E o negócio era que eu pegava acorde por acorde, aprendia os acordes maiores, os menores, sustenido e tal. E era uma dificuldade aprender alguns acordes que eram mais difíceis de fazer no teclado e tal. Então eu ficava muito tempo estudando e treinando a posição do dedo para conseguir fazer. E aí, já eu, estudando em casa, sem ter anos e anos de estudo, já me sinto meio ludibriado, porque eu tô passando esse tempo todo tentando aprender os acordes para chegar numa música e me usarem só 2 ou 3. Imagina o cara que estuda, que faz faculdade disso, ou que faz aula profissional e o cara vai pra igreja e só tem que ficar fazendo um solinho, um acordezinho repetido, aquele som de pianinho de fundo. É realmente uma frustração. Mas o povo tem que se impor, né? Aí o povo aceita porque é uma coisa do momento e fica aí, aceitando qualquer bobagem que aparece. Daí eu tenho uma leve discordância, que eu não me importo da música ter 3 acordes ou tal. O meu problema é a música ser infinita, com repetição por repetição e pelo clima de gerar uma comoção emocional ali, como se fosse um mantra. Essa é mais a minha treta, assim, entendeu? Que é tipo essa repetição pela... Que assim, que também não é nada novo, né? Só se rotulou com o nome em inglês, porque o David Keelan tá fazendo isso no Paixão, Fogo e Glória há anos já, né? Sim. Que é essa música sem fim que fica repetindo uma mesma termos frase emocionais, sabe? E gerando um movimento ali pra levar as pessoas a essa catarse coletiva. Sim. Me parece, inclusive agora nesse período de quarentena, que tá tendo uma revolução silenciosa do pessoal de louvor, uma revolução meio invisível. Eu comecei a ver que tem um pessoal colocando uns toquezinhos de filme, de série, de coisa assim, no meio do louvor sem ninguém perceber, e talvez isso me pareça uma forma de protestar contra essas músicas aí. Eu vi um vídeo incrível da banda da igreja, né, numa live lá, o louvor começando, e o cara me começou tocando a música do Vingadores. A gente viu a do November Rain, né? Eu vi a mulher começou a meter um cântico espontâneo, ele faz o solo do November Rain, assim, o guitarrista. Daí o tecladista começa a olhar pra ele e dar risada, e a mulher tá com o olho fechado e começa a ministrar em cima, e ele tá no solo do November Rain, assim, tá ligado? E daí tem uma montagem muito boa, que esse cara fez dentro da igreja o que o Slash teve que fazer fora, porque no clipe do November Rain o Slash tá tocando esse solo lá de fora de uma igreja. E caiu o apontamento que o crente superou o Slash. E aí, Douglas, você quer dar a honra de ler o comentário do Jefferson Romão? Claro! O Jefferson Romão diz o seguinte: aqui na Bahia, pelo menos na região metropolitana de Salvador, as igrejas chamam esses eventos de comida de festival. Festival de cachorro-quente, festival de acarajé, etc. Porém, a mitológica imagem da irmãzinha pedindo a oportunidade para dar aviso aos caloteiros está na mente de todos nós. Sobre o CD Fé do André Valadão, foi produzido pela gravadora Graça Music. Ou seja, quem está perdendo dinheiro com a venda de materiais não licenciados com tal escudo é o milionário R.R. Soares. Olha aí, eu gosto dessa... Essa é uma informação, né? Trazendo o ouvinte que traz a informação. Bom, R.R. Soares estava precisando desse dinheiro aí, né? Tá devendo um pouco de imposto aí. Seria bom pra ele ter esse retorno. Mas que loucura, isso aí deve ter sido um jantar crossover de família difícil, né? Esse que saiu o CD pela Graça Music. Mas o Diante do Trono não tem uma gravadora própria, tem? Eu não sei, eu acho que eles gravam um independente, né? Eu Por conta sei. própria. Não sei como são os últimos CDs. E agora? Mas de chamar de festival é que dá um espírito de marca, né, pros eventos de culinária. Que daí a pessoa sempre que sabe que vai ter um festival de alguma coisa. E traz o contexto que vai ser diverso, vai ter muita coisa, é muito cachorro-quente, muito acarajé. O festival do acarajé na igreja deve ser louco, né? Eu fiquei pensando As que tiazinhas vão de baiana daí? Na teoria só Não. podem. Mas na teoria. Se vai vender, tem que... Não, é como patrimônio imaterial do Brasil, que é o acarajé, só pode ser feito por baianas, né? Vendido pelas baianas, pelo menos. Então, se o pessoal faz na igreja, em tese, elas deveriam estar vestidas de baiana, Que para na ir igreja diante fala da que lei. É pra ofertar, né? Não é pra vender. Daí não é venda, né? tem a tecnicalidade ali que não justifica, mas eu acho que teria problema, principalmente em igrejas mais tradicionais, elas irem vestidas de baiana e tal. Sim. E aí, achou a gravadora do Diante do Trono? Eles gravavam pela Som Livre
E aí foram pra Oni Music em 2015. Oni Music foi uma gravadora que surgiu do nada. Eu lembro quando surgiu com o CD do Marcos Almeida, na época que ele entrou no solo. E aí hoje tá com um monte de artista. Mas ela, segundo a Wikipédia da gravadora, ela foi fundada em 2002 por Nelson Tristão. E aí ela teve coisas específicas, tipo Fernandinho, Diante do Trono, Rodolfo Abrantes, Gabriela Rocha, Rebanhão, Nívia Soares e Livres para Adorar. Os caras chegaram estourando nos grandes. E aí depois eles foram responsáveis pela distribuição de Capital Christie Music Group, acho que é uma outra coisa, né? Que daí eles distribuíam Hillsong e Jesus Culture, que eu não faço ideia de quem seja. Caraca! Eles são muito famosos, tipo, gigantesco. Tem bastante gente na lista da Wikipédia deles. Pessoas que estão até em vermelho porque não tem... Que são comunistas! Não, só... Mas é isso. A Unimusic é de Belo Horizonte, olha aí. Ah, tudo acontece em Belo Horizonte. É isso. Se quer saber o que tá na crista da onda crente, é em Belo Horizonte, isso. Na sequência, o Ricardo Carvalho comenta: Uma moda que me deu raiva foram os cultos temáticos no horário do culto jovem adulto. Uma vez o cara deu a ideia do culto das torcidas. Só que não apenas levar a sua camisa de clube pro culto. O pastor de jovem queria promover uma competição com o prêmio de maior torcida organizada que foi no culto. Então era pra todo mundo convidar membros de torcida organizada para ir nesse dia no culto. O pastor gosta de fazer a gente passar vergonha, né? Essa é uma moda que nunca passa. Aí alguém foi lá no pastor e explicou a idiotice dele. Aí ficou só a ideia de ir com camisa de clube mesmo. Ele queria sangue na igreja, né? Ele queria terminar num velório o negócio, pelo jeito. Começa com culto, termina num velório, né? Gente... É muito idiota. Essa ideia é muito idiota. Mas esse negócio de camisa de time ainda tá na moda, né? Em retiro, eu acho que a galera faz bastante, né? O que? Competição? Porque você ocupa... a noite do futebol, esportes, né? Esportes. Que daí a galera... Você já mata um tema fácil. É tipo quando a Crentaço faz pode crente e tela crente, que não é o do final do ano. É só porque tá sem criatividade. Ou não conseguiu com os convidados. E aí é bem o tela crente. Mas esse culto, eu achei que ele ia reclamar, vindo do Ricardo, o que eu esperava? Que fosse uma reclamação de quando tinha programações da igreja no horário do futebol. E eu achei que seria essa a reclamação. O Jonathan compactua também do sentimento de... O futebol veio atrapalhar. Essa nova grade da TV que começou a fazer jogo às 19 horas, é pra prejudicar o cristão. Que assistia o jogo das 4 às 6 e agora... Porque das 4 às 6 dá tempo de você tomar banho e ir pra igreja, né? A não ser que tenha ensaio do louvor. Por isso que o louvor tem que ensaiar depois da escola dominical. Isso, porque daí, depois da escola dominical, tende a ser mais rápido porque a fome tá batendo pro almoço. Então a galera se agiliza. Você marca ensaio 5 da tarde, a galera vai se enrolar no ensaio até a hora do culto. Sim. Porque daí não tem o que fazer, vai voltar pra casa, vai fazer o quê? Comer traquinas na panificadora perto da igreja, né, Jonathan? Já fizemos muito disso. Muitos pacotes de traquinas comidos. Que daí vem a fome do adolescente, né? Do fim da tarde, daí você vai comer traquinas na padaria e voltar pra igreja pra tocar depois com o dente tudo sujo de chocolate. mas eu não entendo o que esse pastor tava esperando e que acontecesse quando chamasse torcidas organizadas pra irem no culto. Eu não sei o que tava passando da cabeça dele. Parece um avivamento, né, talvez. Muito Michael Scott, sabe? Sim, parece muito. E no final ele ia prometer que ele ia se afiliar, tipo, a todos torcida organizada, só que ele ia prometer pra todas as torcidas que ele ia fazer isso, sabe? Virar sócio torcedor. E faltou da parte do Ricardo o adjetivo patifaria, né? Pra designar alguma coisa que é muito característico da pessoa dele. A gente sentiu falta desse termo, desse adjetivo. O Paivo disse: Tô no início do podcast. Nem sei se falaram depois, mas urge mencionar uma modinha de nomenclatura de ministérios de dança. O Ministério Adorarte, com Ador, espaço arte, né? Bem bonito o nome. E aí ele continua no comentário abaixo. Desculpe os comentários parcelados, mas vamos lá. Sempre fugi dos Lifehouse da vida porque 1. Nunca gostei disso, eu nasci com 83 anos. 2. Como era o menino dos computers, cuidava do site e era o retro boy, denúncia de idade. 3. Como sempre fugia de aparecer, começava a fotografar e virei fotógrafo da igreja, RS. Agora, o Eu Escolhi Esperar tem uma importância muito bonita nas minhas escritas online. Porque além de servir de muleta para as pessoas darem fora a impretendente, muitas pessoas também aproveitavam para fazer aquele cosplay de crente dedicado e piedoso, que por baixo dos panos era mentiroso, metia o calote e não tava nem aí pro próximo. Isso quando não passava o rodo fora da igreja. Isso me fez escrever um texto em meados de 2011. Hitei, assim que os jovens falam, né? Antes desse termo... Hitei... desculpa, vou repetir então.
Hipei, assim que os jovens falam, né? Antes desse termo entrar em vernáculo portuga juvenil. E que inclusive entrou neste querido site e também no Não Morda a Maçã. Veja a ironia da vida, RS. E quanto às igrejas pretas e black churches, me lembrei da Snowball Church. Eu já ia no church. Da Snowball Igreja, que, inspirada nela, algumas igrejas de referência na região aqui da Baixada Santista passaram a incluir o termo church, que me fez lembrar de uma pequena moda da década passada que acho que ainda existe hoje, a fobia de falar que cristianismo é religião, a fuga do termo igreja, etc. Enfim, delicioso episódio com sabor de rapidez com mussarela e orégano. Opa, comentei antes de falarem da ceia. Já fui numa igreja, num culto de fim de ano, que a ceia era com pão caseiro, que a galera ia dividindo um pãozão e cada um pegava um pedaço. Eu tive a mesma experiência da Luciana numa ceia de uma presbiteriana. Eu com o copo esperando a hora, quando vejo todo mundo já tinha comido, tomado suco, etc. Hahaha. O vasto comentário que eu deixo, o retroboy que ele diz ali é o menino do retroprojetor. Talvez o pessoal não saiba hoje em dia, mas não existia o telão com o projetor sempre assim... ou lendo no aplicativo. Antigamente existia uma caixa que tinha espelhada dentro, assim, daí tinha um vidro em cima, transparente. Com uma lâmpada. E tinha um bracinho pra cima, que tinha uma lampadinha, uma lupa e um outro espelhinho. E daí quando você ligava ela, ligava uma luz dentro dessa caixa e em cima você colocava um negócio que chamava transparência. Que era como se fosse uma folha A4 ali, só que em vez de papel ela era feita de acetato. Então ela era transparente. E em cima tinha a letra impressa, na igreja que era rico, e tinha uma impressora que conseguia imprimir a tinta que grudasse nesse acetato, que a maioria das vezes não grudava. Ou se não, era escrito com caneta de CD a letra da música. Na nossa igreja, por exemplo, que era pobre. Daí batia a luz nesse acetato, que projetava essa luz pra a lupa com o espelhinho em cima, e você calculava o ângulo pra jogar numa parede branca na frente. O retroprojetor tem que dar parabéns pro engenheiro que fez esse negócio, né? Porque ele é uma mágica da engenharia. É o cinema, né? A câmera é o mesmo padrão. Ele é maravilhoso. Só que o problema é o retroprojetor. Fiz ali a transparência, que quando fez a gente, né, que fazia com a caneta que era pobre. Escreveu uma palavra errado, tinha que apagar. Daí acabou a caneta preta, escreve com a caneta azul. Daí ficava um tantão da letra com uma cor e aí mudava a cor da escrita. E tinha que tentar não pegar em cima de onde estava escrito a tinta, porque geralmente tinha recém-sido escrita, senão ia sair na mão. Ou porque você, né, a pessoa que escreveu a primeira vez já não tá mais na igreja. Daí tem que vir uma pessoa com a letra parecida. E o caos que era acertar. Eu tenho que colocar a folha de costas, pra frente, pra cima. Então, sempre a pessoa, nas primeiras semanas de projeção, ela ficava sofrendo, ela sempre trocava umas 3 vezes a folha da... Então, o esquema era você fazer uma marquinha no canto, tipo, inferior esquerdo. Que daí a pessoa sabia que tinha que pôr essa marquinha sempre do mesmo lado, entendeu? Mas ela tinha que decorar isso do mesmo jeito, entendeu? Não, é uma instrução que tinha que ser... Então. Mas o outro ponto é que tinha uma pasta gigante daí. Sim. Que levava todas essas transparências e assim, tinha que sempre guardar em ordem alfabética. Pra você achar a letra de novo. Porque senão era um caos pra achar. Inclusive, no meio do culto, quando... ou no louvor, ou no meio de qualquer momento, o pastor ou o líder decidia pegar uma música que não era a que eles tinham ensaiado e passado pro Retro Boy ou Retro Girl, era um trampo de ficar correndo atrás de achar onde é que tá a letra da música. Sim, e aí vai saber, né? Porque tem música crente que tem o nome próprio da música, mas se populariza com a primeira frase do refrão. E aí as pessoas colocam assim o nome como se fosse a primeira frase do refrão. E aí você nunca mais acha, tipo a música Quebrantado. Um monte de gente chama de Pela Cruz. E não é esse o nome da música. O pastor fala, eu quero aquela Pela Cruz. E se você colocou Quebrantado, você vai ficar, mas que música que é essa Pela Cruz? Essa ainda ou tá ao contrário. Perto, que é P e Q, né? Tá realmente Mas perto. o problema era, tipo, sempre, cada fim de semana trazia uma música nova. E daí você tinha que reorganizar a pasta inteira, tipo, uma música na letra C. Você tem que puxar todas da C até o Z pra frente pra sobrar uma vaga. Era difícil a vida do Retro Boy. Você que fica na projeção hoje e se confunde e passa pra frente quando tinha que voltar no refrão, saiba, a sua vida é muito fácil. As pessoas, eu acho que elas ficavam pelo menos mais atenciosas, tipo, mais com cuidado maior na letra, porque você tinha que ir mexendo em tempo real, descendo às vezes, quando era grande a música. Sim. Hoje o pessoal tem que apertar um botãozinho no teclado e às vezes deixa lá e esquece. Vacila. Desliga a cabeça, né? Isso aí dá uma vacilada mesmo, pessoal, às vezes na troca aí.
E o projetor ainda ficava na frente da igreja, né? Então você não podia estar com uma roupa feia se você ia ser a pessoa da projeção do dia. Você tinha que estar arrumadinho. Hoje, geralmente, o computador fica lá no fundo da igreja. O povo nem sabe quem que tá fazendo a projeção. A pessoa tá escondida no computador lá e ninguém nem sabe. Não é julgado pela igreja inteira. Era uma igreja muito pequena, quando ligava, porque era o barulho, tipo, ligando um aspirador de pó quando você ligava o retroprojetor. Porque tinha o negócio da luz, né, ser forte e tal, e daí ligava, era... ele ficava ali. Se a igreja pequena cobria todo o instrumental. Ai, que saudade, maravilha. Aí, ó, é uma tendência nova, você tá falando de moda que vai contra a moda é fazer a igreja anos 90 ali. Ressuscitar o retroprojetor. Aí vem com a igreja com retroprojetor, que faz o folheto da igreja ali no mimeógrafo. Tudo isso daí, de volta. Pastor com terno gigante, o paletó grandão, cabe 2 pessoas dentro. O cara com o violão com o microfone do Sandy Júnior cantando louvor. Mas eu queria apontar, você estava falando antes do rapidez, sabor, mussarela e orégano. Se foi o Júlio, filho do Paivo, quem colocou orégano, é sabor orégano com o resto das coisas, porque a criança ama orégano, gente. Às vezes o Paiva posta umas fotos na internet e eu fico, meu Deus do céu, criança. Quanto orégano. E a gente vai tentar linkar aqui, se a gente encontrar, o Paiva, vou pedir auxílio pra ele. Esse texto que ele falou, tão famoso do Eu Escolhi Esperar, que ele escreveu, que foi parar até no Não Morda Maçã, vai estar linkado aí no texto do nosso post desse programa. Douglas, você leu o comentário do Welber Martins? Claro. O Welber Martins falou... Fazia tempo que eu não pagava de maluco rindo na frente de estranhos. Obrigado. Esse podcast foi bom, né? Foi bem divertido. Eu gostei, achei divertido. Eu escutei diversas vezes ele ao longo da edição e tudo mais, mas, pô, é bem engraçado mesmo. Tem até umas profecias da Tamires no meio. É mesmo? Será que vão se cumprir? Não sei. E por fim, a gente tem o Ribamar Nascimento. Nem lembro, acho que era o Jonathan que tinha que ler, mas pulei a fila. O Riba disse... Por mim, Luciana Santos e Thiago Matsu viram contratados. Hehehe. Foi muito bom ouvir esse episódio. Agora fica aí, vamos constranger o Ribamar. Ficou uma crítica velada ao Douglas e ao Heresias, né? Eu achei, inclusive eu achei uma afronta. Tudo bem que ele não sabia que eu ia estar aqui lendo o comentário dele, mas Deus sabe de todas as coisas e tá aí agora o questionamento, se isso foi um ataque a gente. Foi um menosprezo. Me pareceu. É tipo, eu vou elogiar 2, daí não fala do resto. Esse é um problema que acontece na igreja, inclusive, bastante. Quando você elogia alguns, daí o resto fica aí. Quando que vai eu você elogiar? Quando que vai pedir pra eu orar? Quando que vai pedir pra eu ler o texto, né? Que é um personagem muito importante da igreja, que inclusive meus pais são esse personagem, que é o... Pastor não pede mais pra eu ler o texto, sabe? Fica sua mãe bolado, é assim. Eu acho muito e engraçado. Eles escutam recaditos, talvez seja melhor você cortar essa parte, né? Não, mas olha, é um perfil de crente, né? Assim como o Ribamar, eu deixo subliminar. Isso é uma crítica, não é? Então tá bom. E nós temos comentários no YouTube. Olha só, o pessoal ressurgiu das cinzas pra comentar no YouTube. E-mails aí não tem mais mesmo. O Mário profetizou e as pessoas pararam de usar e-mails. Nós temos comentários no YouTube. Você quer ler o primeiro, Jonathan? O Hugo Herzog começa comentando: excelente episódio. Só pode concordar, né? Não tem muito o que acrescentar. Além de muito obrigada pelo seu comentário. A Andressa Silva falou o seguinte: oi pessoal, esse episódio foi sensacional. Dei muitas risadas e as participações da Luciana são sempre engraçadas. E cair de novo o questionamento se isso foi um ataque ao restante dos participantes. O Everything fez parte da minha caminhada crente também. Foi a ganância por dinheiro. Que situação. Logo eu que não tenho dinheiro nem pra mim. Gente, e a música do Crianças Diante do Trono, Aos Olhos do Pai? Quem que nunca cantou essa obra nos Dias das Mães? Fora que ela era o hino do empoderamento das varoas tudo. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Vocês são demais, Deus os abençoe e um coraçãozinho. Eu acho que no próximo Teoloday lá, próximo evento do Teologueiros, devia fazer entre os convidados dos painéis, montar a peça Everything no final, de surpresa, sem contar assim. Sabe? Daí imagina, tipo, vamos supor, entre o Douglas, o Giancarlo, o Zé Bruno, daí vai o Marco Teles, o Cacau, e vai fazendo os personagens assim, e vocês fazem de surpresa, entendeu? Eu acho que seria muito legal. Com certeza, seria muito divertido. Daí quem vai fazer o quê? Fica ao seu critério aí, porque o canal é seu, né? O sorteio, tipo Copa do Mundo, vai pegar a bola do grupo, da chave.
Não deixa brigar pelos papéis. Quem for pegando primeiro vai pegando. Quem vai pegar Jesus vai correr pra pegar Jesus. Quem quiser ser a menina, quem quiser ser a prostituta, vai correndo pra pegar o personagem. Eles falaram, ó, pessoal, a gente vai põe alguém pra apresentar e fala, a gente vai apresentar agora uma peça aí, evangelística, não sei se vocês conhecem, então a gente tá deixando livre aqui se vocês quiserem fazer nas igrejas depois, tal, essa novidade. Você faz um disclaimer assim e daí entra a peça. Ok. Acontece, né? E por fim, o comentário do Fábio Cruz, posso ler? Pode ler sim. Ele disse: Acho bacana a temática do programa, só acho desnecessário o uso frequente do palavrão. E voltamos. Faz tempo que a gente não recebia reclamação no podcast específico sobre palavrão, né? As pessoas vieram de outras maneiras. Por outras redes sociais. Falar, conversar sobre. As pessoas até têm vindo de forma muito educada, né? Porque em outras épocas da Crentaço, as pessoas vinham reclamar do palavrão nos ofendendo. Exatamente. O que era muito divertido de se analisar. Enfim, a hipocrisia, né? Como diria o cachorrinho no céu do pôr do sol, né? Daí a gente deixou um recadinho comentando pro Fábio que a gente ia ler o comentário dele e responder aqui pelo Recaditos. E daí ele deixou uma resposta ali dizendo: O uso até não foi frequente, mas enfim, não acho necessário usar palavras depreciativas ou de baixo calão, num tema tão leve e despojado. Na minha opinião, destoa, e a crítica acaba sendo específica, sobre a participação de um integrante do programa e não do todo. Obrigado. Fica aí mais um apontamento específico, né? Sim. Aí ele não diz quem é, mas assim, a gente fazendo um bolão aqui, sobra eu e a Tamires. Como a gente é casado e é um só, então é sobre a gente, né? Provavelmente a crítica é para a nossa pessoa. É que não, assim, ele falou da forma depreciativa. Aí, como a gente diz, sempre responde pro pessoal, a gente acha engraçado a galera vir falar disso, mas a gente de verdade não vai ser o babaca de ficar, a gente fala mesmo e tal. Mas é a verdade. A gente diz, a gente fala por questão que é cultural. Um costume nosso mesmo. E a gente nunca usa o palavrão no intuito de ser ofensivo, para ofender alguém. A gente usa como advérbio de intensidade, como a gente diz, e não tá sendo irônico aqui. Não, porque existe mesmo na língua portuguesa. É isso. A gente usa pra pontuar alguma coisa, como outras pessoas usam outras palavras pra fazer esses apontamentos. Realmente não é, que pena que não é do seu costume, isso soe afrontoso pra você e tal. Não precisa ser do costume da pessoa, né? É só, tipo, é isso. Se você consegue passar por cima disso pra consumir o conteúdo que a gente coloca aqui, tem muita coisa boa. Mas sim, a gente acaba usando palavras consideradas palavrões, né? E a gente sempre, quando faz essa explicação, diz que é pra nós usar um abençoado de maneira irônica, falando, ai, aquele irmão é um abençoado. Ele é pior, na nossa concepção, do que falar um palavrão, sendo que você não tá xingando ninguém. Então, fica o nosso apontamento. E obrigado pelo comentário. O Douglas... Mas diga, Douglas. Você vai falar isso mesmo, Douglas. O que eu ia falar era bem o que a Tamiri estava falando no final, de que a gente às vezes tem problema com as palavras específicas por causa da cultura que a gente tem, dos nossos pais falarem, ou da gente ouvir dizer que são palavras proibidas e tal, mas no meio crente tem palavra muito pior que as pessoas usam, tipo, só que aí não causa problema porque não é a palavra amaldiçoada, mas você tá jogando a maldição na palavra do mesmo jeito. Não quero teologizar aqui, mas a questão vai muito da intenção, e a gente percebe que a intenção de quando tá aqui no podcast é realmente usar como intensidade, como uma palavra comum, e não como xingamento ou com o sentido que as pessoas normalmente achariam pra palavra. E não é nem pra tipo, a gente quer soar diferente e fazer... Realmente a gente fala assim, normalmente. Tipo, o Douglas conhece a gente pessoalmente, num ambiente de boa, descontraído, assim, e a gente solta às vezes naturalmente. E é pra gente falar. A gente não fica nem se policiando pra tentar falar menos ou alguma coisa assim, ou tipo, quero falar pra constranger, pra, sabe, ser... o choque polêmico, pelo choque, né? Ácido, sei lá, essas paradas assim. Não, tipo... Não, e óbvio que a gente tem noção, né? Tá fazendo uma oração na igreja, a gente não solta palavrão ou coisas do tipo. Então, porque tudo tem um propósito e lugar. Assim, é só ver. Tem podcrentes mesmo que a gente gravou com pessoas que a gente não tem tanta proximidade. Tipo, não conhece. Ou que o tema é muito sério. Ou que o tema é mais sério, que provavelmente vai ter menos. Mas quando é um podcast tipo foi esse 91, a chance de soltar que a gente tá dando risada e falando bobagem é muito maior mesmo.
E isso eu acho que acontece com todo mundo. O jeito do Douglas falar num vídeo sobre teologia, mais, sei lá, vai fazer exegese de alguma coisa, vai ser diferente do tom que ele vai falar no que ele tá comentando no negócio da internet. E assim é naturalmente com todo mundo. Mas, pô, obrigado pelo comentário. Que bom que você ouviu o programa, que gostou do clima descontraído e tudo mais. A gente se diverte fazendo também. E volte mais vezes. A gente tem coisa boa por aqui. Obrigado a todo mundo que comentou. Teve bastante comentário dessa vez. Que mantenha esse clima aí. A gente gosta de fazer recaditos. Gostou dessa ideia de ter um convidado aí. É divertido fazer. Alguém que participou do programa também pra ter uma outra voz. Na verdade é pra eu não passar vergonha sozinho no recaditos. Que eu sempre passo vergonha sozinho. Esqueço as coisas. A Tamiris vai corrigir. Ah, tá. Então tá bom. Eu não sabia que era esse o motivo. Agora é ele que se expôs. Ixi. Ué, não tô brigando, não tô falando nada, que é isso? Mas é isso, gente. Douglas, quer fazer um jabá aí? Vai ter live sábado agora de novo. Sobre o que é esse sábado? Esse sábado agora é dia 15 de fevereiro. Ô, senhor. Ei. Estamos focando em 2021 já, porque a gente não aguenta ficar preso dentro de casa. 15 de agosto, sai o Pod Crente pra você escutar de manhã, limpando a casa no sábado. Daí de noite você se prepara, que umas 7h30, 8 horas começa a live do Teologueiros. Ou nem vai ter live. Inclusive a gente tá tentando conseguir uma participação especial para esse sábado, que é uma pessoa muito, muito próxima da gente. E que as pessoas acho que ainda não conhecem, mas vão ficar muito animadas de conhecer. Então eu só não posso falar quem é, porque a gente não sabe ainda com certeza se vai dar certo. Okay. Mas se der, vai ser muito legal. Se não, também vai ser muito legal. Tem, e assistam as antigas, é legal também. Porque às vezes a galera fica, eu perdi o ao vivo, não sei o quê. Não, é muito legal ver. Pelo menos agora falando do conteúdo que o Teologueiros faz e puxando a sardinha pro nosso lado também do Sabadaço. É divertido ver depois. Porque não é um negócio só interagindo apenas ali. Tipo, faz sentido o contexto, tem um conteúdo, sabe? Né? É bom. Não é só o live em si. Então assista, vai estar linkado aí no post do canal. E é fácil de achar. Teologueiros, você joga no YouTube, você acha fácil. E brigadão, Douglas, por participar do Recaditos, por ter participado do Pod Crente, pelas participações futuras, já que a gente vai convidar você, já vai constrangendo você a... Será que Lorena um dia aceita gravar podcast também? Ah, com certeza. Olha só. Ele tá prometendo, hein? Sim, ela gosta, ela quer sim. Mas eu que agradeço, é sempre muito divertido participar tanto do podcast quanto das lives ou qualquer coisa, é muito legal e eu sempre me divirto muito. E a gente não convidou o Douglas só porque ele tem sido garoto propaganda da Crentaços na live, também, com as roupas, sempre vestido Crentaços. Douglas e Lorena vestem Crentaços, aparece no final da live, se você olhar. Sim. Arsenal que eles colocam também, tem gente que põe, tipo... Não lembro como que é a outra palavra pra falar do... Vestuário, né? Não lembro como que é. Mas enfim, é isso. Obrigada, pessoal, e até amanhã. Até mais, valeu! Mamãe! É Deus, mamãe!